O Brasil não tem um plano de país. O Brasil tem um plano de governo. Não tem plano de país. E aí assim, como que de alguma forma... O Serrão falou isso até. O Brasil não tem plano de país. E aí como que de alguma forma nós, povo brasileiro ali, conseguimos conquistar isso? Né? Conquistar com que os políticos enxerguem que a gente precisa ter um plano de país e não um plano de governo. Olha, eu vou dar a minha opinião, o meu posicionamento, tá? Sim. Primeiro, a gente não tem plano de país porque nós temos 3 problemas. Primeiro deles, o nosso sistema político é um lixo. Todo mundo fala que a Constituição cidadã é maravilhosa. Não, essa Constituição, com todo respeito, ela preservou pilares do Estado Democrático de Direito. Isso é maravilhoso. Isso não pode ser afastado. Mas o nosso sistema político, se você chegasse para um cara e falar assim, você é burro, ele diz, sou burro. Então, inventa um sistema político. Ele ia inventar. Se o cara, além de burro, você fala, agora eu vou entregar para um cara que seja mau, ruim. Piora isso que esse burro fez. Aí o cara vai fazer. O nosso sistema político, eu sei que muitas pessoas vão querer bater em mim. É o que há de pior que poderia ter sido inventado. Esse é o primeiro. Consegue ser pior que o da Venezuela? Porque você me falando da Venezuela Mas aí que está o detalhe. Em termos de engenharia institucional, o nosso ele só é pior do que o da Venezuela por uma razão simples, porque ele é feito para não funcionar ou para entregar todo o poder nas mãos de grupos. Quem entra nesse grupo só perde o poder se quiser. O da Venezuela é um fracasso de um regime muito bem configurado que já tem um sistema político lá, que é um sistema político com pretensão totalitária. Então isso já está bem configurado. O nosso é que foi uma invenção espúria, estúpida, tola. Por exemplo, presidencialismo de coalizão. O que é isso? A gente não sabe o que é isso. Sabemos sim, presidencialismo de coalizão é uma forma em que você tem um sistema de pesos e contrapesos entre os poderes do Estado, em que você elege o presidente da República, mas o Congresso é que, no frigir dos ovos, negocia no processo de fiscalização do Executivo a melhor forma de organizar e fazer as políticas públicas. E isso nunca ficou tão claro como ficou no governo do Bolsonaro. Exato. Total. Foi onde você ficou muito claro isso. Tanto que você vê que esse Lula já é um Lula totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque ele era um Lula que vê um congresso de asa comprida. Mas, Alessandro, olha que coisa curiosa. Esse sistema, por que ele é ruim? Porque o sistema do presidencialismo de coalizão, ele pressupõe uma ideia de coalizão. O que é coalizão? Pessoas diferentes se reúnem, cada um tem um projeto. O que a gente busca nesse projeto? O mínimo de valores básicos comuns, a partir do qual a gente vai criar um projeto nosso, em que você recusa uma coisa, você recusa uma coisa e eu recuso algumas para a gente ter esse projeto coletivo. Isso vai ter que durar até o final do nosso mandato. Hoje seria quase a federação de partidos, que é uma outra loucura que está sendo criada para resolver um problema de manutenção do poder. Mas deixa isso de lado por enquanto. Você tem a coalizão? Você não tem coalizão. O que você tem? Coligação. O que é coligação? Pessoas diferentes se reúnem para dar porrada em alguém. Depois que essa pessoa apanhou, a gente se separa. Porque ninguém gosta. Nós não estamos nem aí. Nós temos projetos diferentes. É só um inimigo em comum. É só um inimigo em comum. Coliga-se para fazer uma eleição. Ganhamos. Aí tem um problema. Eu tenho que coligar de novo. Para quê? Para garantir a governabilidade. Em especial, se o Congresso foi eleito, já que o Congresso acompanha tudo do Executivo, se o Congresso foi eleito, não tem a maioria do meu partido. Como é que eu vou garantir que meus projetos de políticas públicas vão ser aprovados lá? Não tem como. Aí eu tenho que fazer uma coligação. Uma outra. Como é que eu faço coligação? Reúno toda a galera coligada e faço a seguinte pergunta. A gente tem pessoas suficientes no Congresso para dar conta do que a gente está querendo aqui, independentemente da gente estar fazendo um projeto junto? Não tem. Então vamos fazer uma nova coligação. Como é que eu faço a coligação? Você é de um partido que não votou em mim, mas eu tenho interesse porque o número de partidos, de deputados ou parlamentares que você tem é suficiente para me dar governabilidade. Como é que eu faço? O que você quer? Eu quero cargo. Eu quero cargo. Tudo bem, tá fácil de resolver. Sabe como é que eu resolvo? Crio um ministério. Sim. Mas não tá fácil de resolver. Além disso, o que eu faço? Autarquias. Vem para cá, eu te dou tantas autarquias. Vamos criar outra porcaria. Vamos criar uma empresa estatal.
E assim a gente vai Para fazendo... você poder vai criando acomodar a cabide, né? galera que você quer o apoio. Exato. E com isso, quem dá para entender que quem distribui ali o governo, a governabilidade é o Centrão. Quem surfa com isso é o Centrão. É legal, porque Mas quem apanha é o presidente. quem apanha o presidente, quem acaba realmente tendo o controle é o Centrão. E olha que coisa, quando você falou que eu brinquei ser radical de centro, no Brasil, por causa desse sistema político que nós temos, que é podre, a ideia de centro é a pior ideia de todos, porque é o cara que negocia como se fosse, com todo respeito, um profissional ou uma profissional que está vendendo o seu corpo. Basicamente é isso. Então ele pagou, então vai lá. Não pagou, eu vou para o outro lado. E fica negociando. Ideologia zero e compromisso com o seu, Vai com o pra onde seu tá o eleitor dinheiro, né? zero. Enquanto que o centro de verdade seria qual? Eu converso com todos os projetos diferentes e vou atrás de uma resposta concreta. Não estou preocupado se é de direita ou de esquerda. Eu quero que a resposta seja dada. O centro acaba sendo aquele pragmático. Em lugares sérios seria isso. Não seria ofensivo. Aqui é por essa razão. Aí você... Detalhe, foi a segunda coligação para montar o governo. Só que quando você está governando, aí vem os pepinos. Como é que eu resolvo o pepino? Brincando de descoligação e nova coligação. Nossa. Me afasto de um e Caramba, aí eu fico naquela negociação. Alguns dizem, não, mas isso é um regime democrático. Não, não é um regime democrático. Porque essa esculhambação só existe por uma razão simples. Porque você vota no executivo separado do legislativo, mas com presidencialismo de coalizão é uma brincadeira de parlamentarismo de baixo nível. E o que é o parlamentarismo? Você elege o legislativo, o partido majoritário tem o direito de montar o governo, porque o povo escolheu aquele partido. Sim. Aí ele monta o governo. Aí como é que ele faz a coalizão ou a coligação lá? Ele só pergunta quantos eu preciso daqui para dar a garantia de votos no parlamento. Preciso de mais 2 partidos com tantos deputados. Aí o que você faz? Reúne essa galera e diz, o governo vai ser dividido entre nós. Eu não preciso criar mais ministérios, porque eu já tenho a maioria. O que a oposição faz? Cria o gabinete sombra. O que é o gabinete sombra? Um conjunto de ministros que, para cada proposta que o cara lá faz, eu digo uma proposta alternativa. E quando vai ser debatido no parlamento, é argumento contra argumento de proposta contra proposta. Não é contra pessoas e quem está sendo comprado ou vendido. Não tem ataque pessoal pro indivíduo, não tem ataque individual. Você está entendendo porque esse sistema é um lixo? Eu lembro que aconteceu... Ele é feito para não funcionar, cara. O ano passado tava rolando muito essa conversa, eu acho que era por causa do Temer. Tenho quase certeza que o pessoal estava discutindo... não era parlamentarismo, tinha um outro nome. Eu estava discutindo... Semipresidencialismo. Verdade. O que seria o semipresidencialismo? Você elege o presidente, ok? Mas o presidente não governa. Eu lembro que o pessoal falava que ele seria uma rainha da Inglaterra. Ele é uma coroa. Ou seja, ele teria o papel de ser tratar de questões que não digam respeito à política. Vou usar esses termos porque alguns cientistas políticos usam assim. A política baixa. O que seria a política baixa? A política pública, as políticas públicas do dia a dia do cidadão. Então, esse ocuparia o governo. Ele trataria da política alta. O que seria a política alta? A política externa, a política de defesa, representação então, a gente teria que no ter mundo. um primeiro-ministro? Acabaria sendo, pode ser chamado esse cara de primeiro-ministro. Alguns lugares chamam de presidente e chamam o outro cara de alguma outra coisa. O que significa aquele que é o chefe de Estado, ele só representa o país e trata da política alta, a política exterior e outras. Aquele que trata da política baixa, do dia a dia, poderia vir direto do parlamento ou poderia ser indicado pelo presidente da República que foi eleito e aprovado pelo parlamento. Qual a diferença para o parlamentarismo? Porque o parlamentarismo ele funciona de uma maneira muito ele clara. Tem um presidente, o parlamentarismo? No parlamentarismo, não. Poderia até imaginar a possibilidade de um presidente. Mas como é que é o parlamento? Você vota no legislativo. Certo. O partido que teve mais votos tem maior número de deputados. Hoje seria a gente votar só... Se hoje fosse parlamentarismo, a nossa eleição só teria senador e deputado federal. Só teria exatamente. Teria uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta. Para a gente, assim, senador seria a Câmara Alta e a Câmara dos Deputados seria a Câmara Baixa. E o baixo não significa que é menor ou pior. É que para dizer que como a gente chama de senador basicamente isso. Mas o partido que recebeu o maior número de votos tem mais deputados. Seria o PL hoje. Cabe ao PL governar. O que o PL faz? Escolhe entre eles quem vai ser o primeiro-ministro. Isso, era sempre minha dúvida se o primeiro-ministro
Ele era tipo a eleição do presidente da Câmara de Deputados, onde todos votam. Não. Nesse caso, quem é uma decide é escolha o direta, partido. então. É uma escolha direta partido do próprio vencedor. partido vencedor, Certo. ou da coligação que é necessária para garantir a governabilidade. Eles escolhem entre eles, e são aprovados entre esses aí. Aí o que ele faz? Ele pega e monta o seu gabinete, que é o conjunto de ministros, que pode ser chamado de secretário em um local, em outros é chamado ministro, mas assim, ele monta o seu gabinete, que é o governo propriamente dito. O parlamentarismo tem a vantagem que é isso. Se um governante, que é o primeiro-ministro, está fazendo besteira, ele cai. Aí ele cai, por quê? Porque ele não está conseguindo governar. Então, tem que escolher ou um novo primeiro-ministro, ou um novo gabinete com outros partidos, ou então é convocada novas eleições. Aí vem a pergunta, e quem convoca novas eleições? Exato. Essa é a razão pela qual você tem o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e como chefe de Estado, no caso do semipresidencialismo, é um presidente eleito. No caso dos parlamentaristas, que não são monarquias, você elege um presidente, ou muitas vezes o presidente sai do próprio legislativo também. De onde sai. Olha que coisa curiosa. Na Itália, aí esse cara toma a decisão de dissolver o parlamento? é dado a ele algumas atribuições. Dentre elas, por exemplo, foi eleito o parlamento. Beleza. Aí o que faz? O parlamento, aí votam todos, eu acho que é o caso da Itália, escolhe um presidente da República, que fica por um período extenso. O que esse primeiro presidente da República faz? Indica um primeiro-ministro. E o primeiro-ministro vai ser votado ali. Normalmente, esse presidente escolhe o primeiro-ministro dentro do partido majoritário, para garantir governabilidade, uma coligação. Essa é a jogada entre os tipos de regime de governo ou sistema de governo, o nome que se dá para isso. Não é sistema político, é sistema de governo.